pessoal, bem-vindo ao Pode Gra, onde tudo acontece. E hoje aqui no Pode Gra, o Dr. Carlos, ele é da área da saúde bucal. Ele vai contar um pouquinho pra gente do procedimento, da carreira dele, como ele conheceu a odontologia, quais os cuidados que a gente tem que ter com a nossa higiene bucal. Muitas vezes a gente acaba deixando esse cuidado e vai só para a área médica. E se você não sabe, depois ele vai confirmar para mim, algumas doenças que a gente acaba adquirindo é por falta da higiene bucal. Então eu quero que você fique comigo agora do início ao fim, a gente vai bater um papo super legal, vai tirar algumas curiosidades, alguns mitos, algumas coisas que a gente escuta aí, né, na sociedade, na linguagem popular, e ele vai trazer para a gente agora os esclarecimentos que a gente precisa saber. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui. Já é a segunda vez, a gente tentou gravar primeiro e não deu certo, né? E a gente já estava morrendo de medo porque ontem a gente ficou sem internet, cidade inteira aqui. Mas eu gostaria que o doutor se apresentasse, contasse um pouquinho quem é o doutor Carlos, o que o doutor Carlos faz na parte da odontologia pra gente, e depois a gente segue um bate-papo. Primeiramente, bom dia, né? Gostaria de agradecer aí, que nem você falou, mais uma vez pela oportunidade. A primeira não deu certo por alguns motivos, enfim. Eu sou o Carlos Fernando Galouro, né? Estou aqui em Campo Mourão, já vai fazer, esse ano completa 10 anos, né, que eu estou aqui. A minha especialidade é endodontia, que é o tratamento de canal, e sou especialista em implante, né? Mas nossa equipe lá é multidisciplinar, então atende várias especialidades, né? Eu me formei em 2013, estou aqui um pouco tempo depois que eu me formei, eu vim para cá, né? Me formei em Umuarama, depois eu tive a oportunidade de voltar para lá, trabalhar um tempo dando aula na faculdade, né? Ficava lá e aqui, conciliando os dois. Trabalhei lá por 3 anos, depois o consultório começou tomando mais tempo, eu acabei Deixando a área acadêmica. Isso, e me dedicando mais aqui, né? Bom, acho que seria, se for pensar, que nem você falou, como que eu fui pai para... de 2 filhos. Sou pai de 2 filhos. Nasceu agora, né, o Conrado, tem o Isso, Bento. tem o Bento com 1 ano e 5 meses praticamente, né, e agora, que nem diz, eu tenho que trabalhar mais um pouquinho, Mais um né, pouco. Por causa da molecada que tá Então, chegando. você trabalhava até às 10, agora dá para ir até a meia-noite. Isso, A Camila também, trabalha né? junto comigo lá, ela é especialista em orto, em prótese, né? Então faz parte de reabilitação estética, todas essas coisas, a gente trabalha lá também. Tem outros profissionais, diferentes especialidades, às vezes casos mais complexos em cirurgia, alguma coisa assim, a gente complementa com eles, né? Que são excelentes profissionais também. A clínica está completa. Hoje eu diria que está completa. E doutor, sabe o que eu acho tão assim interessante? Que tem profissionais que eles querem atender sozinho e fazer tudo, porque ele fala assim, eu não posso abrir meu consultório para um outro dentista, porque ele pode roubar clientes meus. E ali não, ali que nem tem o doutor, tem a Camila, tem outros profissionais, né, que atuam ali junto também, que isso vem somar. Para mim, é a mesma coisa que aqui no escritório. Então, eu contrato pessoas para trabalhar, que é do mesmo segmento que o meu, para que eu possa oferecer para o meu cliente um produto com mais qualidade. E talvez, vamos dizer, mais personalizado, né? Porque, que nem você falou, a gente pode ser bom em tudo, mas nunca vai ser o melhor em nada. Né? Então, se a gente não se dedicar em áreas específicas, eu nunca vou ser o melhor. Então, é isso que a gente preconiza lá. Se eu vejo que, às vezes, a gente acaba atendendo também multidisciplinar, um atendimento multidisciplinar, às vezes acaba fazendo uma clínica geral, alguma coisa nesse sentido, mas, por exemplo, se tem alguma cirurgia, como eu sou especialista em implante, mas tem alguma cirurgia que envolve um aumento de coroa estético, por exemplo, né, que eu sei fazer, porém eu acho que tem alguém que faça melhor do que eu, vai conseguir entregar um resultado melhor, então eu sempre prefiro passar para esses colegas que trabalham lá com nós, né, com os nossos amigos, porque eu sei da capacidade deles e sei que vai trabalhar de uma forma melhor do que eu. E aí, isso, consequentemente, um resultado melhor no final. Para o cliente, né? Isso, aí que nem no caso dele, né, de um amigo em específico, ou de 2, que atende lá com a gente, porque a gente, às vezes eu acabo atendendo o paciente deles, eles atendem
os meus, né, é justamente por isso, porque foge da capacidade deles, como eles estão dedicados em outras áreas, então acaba passando para mim fazer, porque eles sabem também da minha capacidade. Né? Então tudo isso conta, que né, a gente sempre busca o melhor, né? Sim. É uma coisa que eu gosto de frisar sempre para os pacientes, é que eu sempre penso o que eu queria que fosse feito em mim, né? Então assim, a primeira proposta sempre é o que eu faria em mim, né? Literalmente, porque a área da saúde, como médico, acho que em qualquer área estética, né? Quando eu digo estética, assim, esteticista, você tem que confiar no profissional que você vai. Sim. Porque esse é o primeiro elo, né? Igual na sua área também, eu tenho que confiar no seu trabalho, né? Porque você vai me falar coisa que eu não entendo. Isso, sei lá, vamos fazer uma viga aqui invertida porque vai ser o melhor para isso. Ou vamos fazer isso assim porque é melhor, entendeu? Funciona melhor, a longo prazo você não vai ter problema. Então, isso a gente tem que confiar nos profissionais, né? E eu acho que essa é a maneira não mais fácil, mas talvez que passe mais confiança. Eu acho que é mais completa. É, mais completa, né? porque a gente sempre propõe para o paciente o que a gente queria que fosse proposto para nós, sabe? Entendendo a situação, tudo como é, o contexto em geral. Então a gente sempre tem essa visão, né? E é assim também, doutor. É o que eu vivo, né? Eu sou especialista em projeto na área da saúde e comercial. Eu faço residência, né? Não é o meu forte. Então eu tenho alguém aqui dentro que tem mais essa pegada de projeto residencial, que tem mais detalhes na residência. Então ele vem para somar comigo. Eu poderia pegar? Poderia pegar. Mas assim, eu não entregaria para o meu cliente aquilo que seria satisfatório para ele. Daí a pessoa fala assim, mas aí vai te faltar serviço. Não falta. Pelo contrário. Pelo contrário, porque daí você se torna bom naquilo, né? E daí aquilo que você se torna bom, vem cliente para exatamente você cumprir aquilo dali. Sim, sem dúvida, né? Você acaba recebendo mais indicação também, né? Indicação, quando eu digo, não só de paciente ou só de cliente, né? Indicação até dos próprios colegas, dos né? Próprios colegas. Vai lá, porque ele tem capacidade para resolver isso, ele foi capacitado para isso, né? Então, a mesma coisa que nem quando eu cheguei até você, foi através de indicação. Olha, vai lá, porque ela é capacitada para isso, né? Então, ela vai resolver isso para você. Então, eu acredito que isso acaba sendo o maior, a sua maior indicação, né? Até não fugiu a palavra, não a indicação, mas é um maior mérito, vamos dizer assim. Porque você faz, tipo, tem uma carreira se dedicando àquilo, estudando para aquilo, se aperfeiçoando naquela área, né? E aí quando você começa a atingir para mim eu vejo que você está chegando no assim, sucesso. No sucesso, no porque sucesso. partindo de outro colega, eu fico muito feliz quando eu recebo indicação, sabe? Vai lá, porque ele vai conseguir resolver. E realmente, acho que 100% E a gente dos casos consegue viver uma sociedade profissional madura, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou indicar porque ele vai roubar meu cliente. Não. Eu mesmo trabalho com alguns profissionais, assim, na parte de estética. Eu gosto porque ele faz isso, a outra eu gosto porque ela faz isso. E eu consigo conciliar isso daí. As duas pessoas, para mim, são as melhores aqui na cidade. Então, você consegue, o cliente, quando ele também tem esse amadurecimento, né? Ele consegue entender que um bom profissional não é aquele que faz tudo. Porque aquele profissional que faz tudo, ele não é bom. Vamos tirar, né, que nem a gente citou os médicos, né? A maioria quando você vai, preciso ir, sei lá, no meu caso agora eu estou levando as crianças no pediatra. Você vai procurar quem é referência, né? Quem que é o melhor pediatra da cidade. Você não vai, quem que é o melhor clínico geral, né? Então isso acaba sendo para todas as áreas, né? A partir da hora que todo mundo começar a ter essa mentalidade, a coisa vai começar a fluir melhor, né? E o sucesso vem para o profissional, porque o sucesso ele não está voltado a quanto você ganha. Né? Ontem eu estava ouvindo a reportagem de um arquiteto bem famoso, ele falou assim, o melhor pagamento para um arquiteto é quando você entrega o projeto para o cliente e ele fala, nossa, você conseguiu realizar meu sonho, nossa, você conseguiu, que nem na área da saúde, eu não mexo tanto com a beleza no projeto, né? Eu mexo com a aprovação na vigilância sanitária. Nossa, você conseguiu aprovar o projeto na vigilância sanitária. Isso, para mim, era uma dor de cabeça, então você conseguiu resolver.
Então, o pagamento, quando vem dessa forma, obrigado por você ter resolvido para mim algo que era tão difícil, ou obrigado por ter deixado o meu sonho mais bonito ainda, né? Quando a gente faz a parte de design de interiores. Então, esse pagamento, ele é o sucesso. Claro, a gente não é hipócrita, né? Sempre fala aqui que o dinheiro, ele é uma somatória. Isso, eu falo que o dinheiro é uma consequência, Uma né? consequência daquilo que você vem buscando e trabalhando. Mas o teu sucesso, ele se resume, né, assim, para grandes profissionais, no reconhecimento que a outra pessoa faz para você. Né? Isso não tem preço, isso não tem valor. Não. Isso você pode, assim, às vezes a pessoa vem e te presenteia com um chocolate, com alguma coisa tão pequena, e você fala, nossa, tem tanto valor isso, é verdade, né? isso é Tanto verdade. valor, porque assim, o agradecimento dela não está no chocolate, ela está interido lá a buscar, comprar e pensando assim, não, vou... no carinho em si, no né? carinho, Que sim. vem junto, tipo, que nem você falou, de se dedicou um tempo para aquilo, né? Então isso é satisfatório. E eu não sei se, assim, eu acho que a população no geral, não vou dizer só o brasileiro, eles deixam para cuidar da higiene bucal ou procurar um dentista, um especialista na área, porque assim, como o doutor falou, todo médico se forma em clínico geral, depois eles vão se especializando. Então, que nem você não pega lá o Bento e o Conrado e leva no clínico geral. Você procura referência mais próximo, se não resolver mais longe, de um pediatra com referência. E hoje isso tem ficado bem nítido também dentro da odontologia. Porque todo mundo se forma dentista e daí se especializa numa área. Até assim, o que é sempre importante, né, é que o profissional, que nem você falou, eu fiz mestrado, né, fiz cursos de aperfeiçoamento, atualização, né, enfim, vários cursos na parte bastante de endodontia. Depois fiz implante também, um pouco antes de partir para endodontia. Então, isso, de uma forma geral, a gente não é que não está capacitado para não atender os outros, né? A gente consegue identificar, olha, você está com um problema periodontal, por exemplo. Então, esse é um caso que eu preciso, às vezes, encaminhar, ou às vezes vou te passar para outra pessoa aqui dentro da clínica, vamos ver como que nós vamos abordar, né? Então, assim, eu acho que saber identificar é extremamente importante, mesmo que você não seja a sua área de atuação, né, específico, mas que você consiga saber o que fazer, ou como conduzir, ou para quem encaminhar, né? Então, isso também é importante. Não querer abraçar tudo para você, isso, né? porque a gente nem consegue também, né, se a gente for pensar. Mas se você sabe, a partir do momento que nem você falou, o pediatra, né, você vai lá, olha, esse caso, você tem que ir no infectologista, por exemplo, às vezes, né? Então você vai levar ele para o infectologista, né? Um infectopediatra, não um adulto, isso, né? Porque ele também tem os ramos. Os nichos, os né? Os nichos, assim. E a mesma coisa acontece com a gente, né? Por exemplo, ontem mesmo eu atendi uma paciente e ela já veio de outro profissional, não foi uma indicação de um outro cliente, não desse profissional, que ela teve uma experiência desagradável numa coisa que não precisava, entendeu? Então, assim, falei pra ela estava com medo e tal, eu ainda não atendi ela, mas, tipo, tive o primeiro contato, fiquei quase uma hora conversando com ela, né, e falei pra ela, olha, o seu caso é um caso que é bem tranquilo, né, a gente aborda de uma maneira diferente, você não vai sentir dor, não vai, essa experiência que não foi tão agradável, você vai ver que ela vai ser bem diferente, você vai ter uma nova experiência, né, então eu com certeza vou proporcionar uma nova experiência para ela. Mas está se achando? Não estou me achando, é que eu sei da minha capacidade. Você sabe o que você está falando. E eu sei o que pode ser feito por ela, entendeu? Então, assim, agora tem coisas que eu vou ficar, olha, não sei, vamos ter que ver. Vamos ter que investigar. Vamos ter que analisar melhor, vamos fazer tal exame, né? Vamos estudar o caso, ver como que nós vamos abordar, que isso também acontece, né? Eu vou ver se eu vou abordar sozinho, ou eu vou precisar de mais alguém, ou eu vou encaminhar para alguém. Então, tudo isso vai somando e vai contando, né? Mas, acho que de uma forma geral, quando a gente trabalha pensando no bem-estar do próximo, sempre vai... Um lema aqui do Podgra é trazer para as pessoas a essência que cada profissional tem. Porque o que eu identifico, doutor?
que cada um tem um chamado aqui na Terra. Ele veio aqui, não veio à toa. Nasci porque foi um erro dos meus pais. Não. Você tem uma missão. Você tem uma missão aqui, né? E às vezes as pessoas acham que missão ela só está voltada à parte religiosa. E não tem nada a ver com isso aí. A tua missão ela é um conjunto. Então, assim, o que eu vejo e tem passado aqui os profissionais, isso é muito nítido. A sua missão e a da Camila é servir o próximo dentro da parte da odontologia, que é uma parte muito séria, né? Existem algumas, você vai me dizer se isso é mito, se isso é verdade mesmo, algumas doenças que são desenvolvidas, por exemplo, no coração, algumas doenças que podem afetar uma gestação por um procedimento errado ou por uma falta de cuidado dos dentes. Que nem... Não que a boca leva, mas ela acaba contribuindo para que aquilo se desenvolva. É que assim, a gente tá, o nosso corpo ele é interligado, né? Por vasos, enfim, veias, artérias, por várias coisas, né? Então, quando a gente tem um problema periodontal, por exemplo, eu não te lembro falar agora certo qual a porcentagem, mas o problema periodontal é o tártaro, né? Então, pessoas que têm muito tártaro, o nível... Depois, doutor, você pode verificar isso aí, passar que daí a gente, na publicação do vídeo, a gente coloca essa porcentagem. Ah, legal. Eu só não consegue... me recordo, mas eu sei assim que o problema periodontal ele está relacionado a um dos fatores para causar um infarto. É uma porcentagem alta, né? Por que isso? Porque quando a gente tem um problema periodontal, por exemplo, a gente tem uma inflamação na gengiva. E aí essa inflamação está diretamente ligado ali com a boca, com essas bactérias e tal, e isso pode ir para a corrente sanguínea e ser um fator para causar um infarto, né? No caso da endodontia, a gente tem as endocardite, né? Endocardite bacteriana que fala. Para isso acontecer, por exemplo, o paciente já tem que ter uma predisposição. Tem paciente, por exemplo, que, sei lá, usa marca-passo, algum tipo de válvula, as molinhas lá, os stents, né? Para desobstrução das veias, essas coisas. Então, isso tudo são fatores que pode fazer na hora do tratamento ou não tratamento, né? Isso chega num ponto de agudizar, de inchar, enfim. Tem várias coisas, vários fatores que podem fazer com que as bactérias cheguem à corrente sanguínea e se alojem nessas regiões. E aí vem, como consequência, esses outros problemas, né? Numa gestação também... eu não lembro, foi coisa que eu vi há tempo já, que também tem relação ao aborto, sabe? Então, outro dia eu estava atendendo um outro paciente, esse paciente é médico, ele me falou que ele trabalhou como médico de um time de futebol há um tempo atrás, e um dos problemas das lesões era quando a maior quantidade de lesão quando o jogador não tinha um tratamento da boca ideal. Então, ele tinha algum foco de inflamação, de infecção na boca, e isso, consequentemente, ocasionava ele tinha mais facilidade para ter lesão, rompimento, né, alguma coisa nesse sentido. Então, você fala assim, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? E tem tudo a ver. E tem muita coisa a ver, né? E tá tudo interligado, né, vamos dizer assim. Então, a saúde bucal, ela também vai fazer parte no contexto geral, né? Que nem eu falei do pessoal com problema cardíaco, né? Existem vários estudos que o problema endodôntico, o problema periodontal, isso tudo pode potencializar esses problemas, né? Então, normalmente, alguns cardiologistas, não sei se é a prática de todos, né? Mas eu acredito que a grande maioria, eles devem pedir para o paciente dele procurar um dentista. Olha, é bom você ir a cada 6 meses, uma vez por ano, enfim, né? Aí tem que entender a necessidade do paciente, mas isso seria extremamente importante, né, para que a gente consiga manter um quadro de saúde saudável. Não ficar, às vezes a pessoa, para mim não ter um infarto é só ir para academia. Não, você tem que ter todo um cuidado. E tem uma coisa que a gente passou agora recentemente, que foi a pandemia, né, o Covid, e muitos relatos de dentistas que tiveram que ir até os hospitais, porque a pessoa pegou Covid e ela estava com um canal e ficou enrolando para tratar, porque canal é caro. Eu vou gastar lá, sei lá, vou chutar aqui R$3.000 para fazer um canal, aí eu não tenho isso aqui agora.
e contribuiu para chegar até mesmo o falecimento da pessoa, porque a bactéria estava ali já, e como o corpo se debilitou, aquilo dali virou uma flora, aquilo ali foi... Existe até eu não sei se foi realmente, se virou especialidade, mas existia, eu acredito que sim, que é obrigatório, e estava saindo uma lei, não sei, eu não acabei acompanhando mais isso também, que teria que ter um dentista nas UTIs, por exemplo. E já eu não sei se chegou eu não sei como é que tá isso, a vigorar essa isso, lei, mas mas estava tinha um sendo projeto, alguma coisa assim, né? E Na época do Covid era obrigatório ter o ter o dentista, né? dentista lá e um fisioterapeuta Para poder manter a saúde do paciente manter a ali, pessoa né? viva, para ela não perder a pessoa. Porque normalmente o paciente está no UTI, ele não está num quadro muito legal, né? Então, ou ele está entubado, às vezes ele está impossibilitado de fazer a higiene oral, né? A higiene como um todo, então ele depende de outros profissionais. E aí, isso estava sendo uma causa para manter os dentistas, né? Os cirurgiões dentistas dentro da UTI para fazer a higiene bucal desses pacientes, ter Porque o na hora de cuidado. entubar, passava pela boca, contaminava Não e... só por isso, porque até mesmo, como eu te falei, tem algumas coisas que potencializam algumas doenças, né, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter um quadro saudável para poder manter todo o organismo saudável, né? É um conjunto, a gente sempre tem que pensar que é um Talvez, conjunto. assim, as pessoas chegaram a falecer por não ter uma higiene bucal. Talvez ela não viria a óbito se tivesse mantido uma higiene antes do Covid. Saudável, pode ser. E não só atrelado ao Covid, né? Isso de uma forma geral. De uma forma geral. Né? Mas... Contribuiu. Contribui, Isso é muito interessante, né? Porque a gente pensa, não tem nada a ver, né? E realmente tem estudos que mostram, não é uma coisa que eu estou falando, né? Com uma médica de UTI e ela relatou isso. Ela falou, na intubação, então o tubo passa pela boca. Se tá ali um dente, alguma coisa, uma ferida na boca, aquilo já está contaminado. E daí aquela bactéria ia para o pulmão. E daí se tornava algo, assim, além de uma bactéria, mais uma bactéria, que aquilo se misturava. E dela falou que, você infelizmente... acaba levando uma doença oportunista, né? Muitas vezes ali, complicando. Complicando o quadro do paciente até não conseguir. Porque, assim, quando você vai para o UTI, que nem o doutor falou, o caso o corpo, ele já está muito debilitado. Ele precisa dos profissionais, do medicamento para ajudar ele a reagir, né? E daí você já tem uma bactéria que dentro da boca ela não estava te incomodando, mas se tirar ela dali e levar para um órgão, por exemplo, o pulmão, que é mais sensível, aí ela virou fatal. Então, são diversos fatores, né? Olha aí. Então, a medicina sabe disso, né? Então, todo mundo trabalha em conjunto para ter uma melhor... Não é que o dentista ele quer ficar rico fazendo dente, né? Não é isso. É que ele tem todo um sistema de saúde por trás daquilo dali. Quando você vai no dentista, ele fala, tem que fazer limpeza, tem que fazer flúor. Eu não sei, quando eu era criança, as escolas davam flúor. Não sei por que isso acabou, não sei se isso realmente ajudava ou não. Não, é extremamente importante, Importante. né? É uma pena que a gente não tem mais isso, né, nas escolas. Eu acho que não tem mais. Eu também não sei dizer, assim, não... Porque eu lembro que era horrível o flúor. Era cedinho, a gente já chegava de manhã e já tinha que escovar os dentes e fazer o bochecho com o flúor, né? Eu peguei também, eu cheguei a fazer isso na escola também. E assim, é prevenção para cárie, né? Então, existe algumas linhas, nem sei se é estudos, na verdade, que fala que o flúor causa um monte de problema, não sei o que, causa problema no coração, por exemplo, mas isso é tudo... a ciência, né, a literatura real da coisa, a gente tem pesquisas aí de mais de, 20 anos de acompanhamento. Para o flúor levar ao ponto de causar algum problema, ele tem que ser em muita quantidade. Então tem que ser uma quantidade muito alta. Sim, uma pessoa, por exemplo, uma criança de, 6 anos, tomar 1 litro de flúor. E aí dependendo da concentração também, né? Porque, por exemplo, o flúor é extremamente importante para a gente manter o pH, né? Quando começa o processo de cárie ali, o processo carioso, se eu tiver uma quantidade de flúor ou usar isso
após isso acontecer, ficar uma quantidade de horas sem se alimentar, então a gente, onde esse remineralizar ali, esse esmalte, e ele tiver o flúor junto, acompanhado, ele vai ficar muito mais resistente, né? Então, o flúor é muito benéfico para a saúde Então, bucal. E tanto é que não é minha área, eu não sou odontopediatra, né? Mas não faz muito tempo mudou até não sei também precisar quanto tempo, mas mudou que antigamente falava assim, para criança pasta de dente sem flúor. Não, hoje em dia é flúor para todo mundo, entendeu? O que vai mandar é a quantidade de pasta. Então é muito pouquinha pasta, só vai sujar a cerda ali e tal, para a criança fazer a higienização, mas tem que estar o flúor presente. Porque o flúor é prevenção, ele ajuda, né, na prevenção da cárie. Então isso é com importante. quantos meses o bebezinho consegue ir para fazer... Assim, na minha geração não, mas as minhas filhas eu já levei elas desde bebê para fazer, não tinha nem dente direito, já fazia a limpeza com... Olha, eu vou te dizer assim que tem bebê, né, que nasce com um freio lingual ali mais proeminente, então é extremamente importante cortar o freio para ele poder conseguir mamar, por exemplo. Então não é tipo tem, assim, não tem um tempo. Você fala tempo. assim, tem que esperar dar um ano. Cada não. pessoa tem a necessidade. O ideal é assim, eu sempre pedir orientação, né? Porque mesmo como é bebê, às vezes precisa ter um cuidado com a higiene ali, com uma gás e tudo, né? Porém, isso acaba sendo mais frequente quando começa a erupção dentária, né? Mas que nem eu falei, por exemplo, tem uma colega nossa que é odontopediatra e ela vai às vezes em centro cirúrgico, ela acompanha pediatra às vezes para fazer paciente no hospital ainda, entendeu? Porque nem quanto teve alta. Menorzinho o bebê, ele sente menos dor, é tudo mais facinho de lidar, molinho, né? E aí isso vai fazer com que ele melhore a mamada, o desempenho, vamos dizer assim, para mamar, né? Melhora a sucção para ele conseguir. Porque ele não vai ter cólica, ele não vai engolir ar, então tudo, né? Porque daí se a criança não mama direito, ela engole muito ar, vai dar gases, vai dar cólica, daí a criança fica chorosa, sente dor, então a gente consegue, não ganha peso, não se amamenta direito, a mãe sofre mais para amamentar. Mais, aí querem colocar as fórmulas junto para a criança, né, ganhar peso, então aí a fórmula ela já tem é totalmente diferente do leite materno, que pode depois contribuir com mais cárie, com mais tártaro, é o que eu acho, não sei. Não sei também te dizer, é o que eu falei, acho. Odontopediatria não faz muito parte do eu não estou afirmando, mas é o que eu acho, né? Porque tudo que a gente vai introduzindo diferente do leite materno na criança, eu sei te dizer assim, pode contribuir, não que ele vai dar, talvez ele possa contribuir, porque daí tem mais açúcar. Está mais relacionado à higiene, né? Porque normalmente a criança tem o hábito de mamar e dormir e aí acaba não higienizando, então existe até um nome para esse tipo de cárie, que é cárie de mamadeira, né? Que eles falam que fica tudo na cervical ali. Porque daí tem o bico da mamadeira, por mais que você vai higienizar e tudo, né? Então... e assim, como a gente andou dando uma pesquisada aí, né, com os meninos, então, tipo assim, eu sei que a fórmula nos primeiros 15 dias, a tendência, eu sou meio ruim com número, tá? Então, às vezes... Eu também não consigo data, telefone. Às vezes assim, eu não lembro quanto, mas era uma porcentagem também bem significativa que a tendência é a criança ter mais cólicas, entendeu? Nos primeiros 15 dias de vida. Isso foi um artigo que eu li, né, que a Camila leu, mas já, que nem eu falei, já faz um tempo, na verdade a gente leu mais coisas pro Bento, né? Que foi o primeiro, né? Então já tem mais de um ano e pouco aí. Então que daí o segundo a gente já sabe como conduzir. É que nem andar de bicicleta. Né? Aí vai embora. Eu lembro quando as minhas crianças eram pequenas, que a gente, né, encaminhou ao dentista, e daí quando começou aquela papinha, nem era o alimento sólido, era mais a papinha, como fazer a higienização da boca para limpar a gengivinha, porque nem tinha mais, não tinha dente formado, tudo, né? Mas para proteger já a gengiva, e daí levava na dentista para passar já um flúor, limpar diferente, ensinar a escovar a língua do bebê, né? Porque ainda era bebê, então às vezes a pessoa escova o dente e não escova a língua, né? Como se a língua não existisse. Eu sempre brinco assim, que é igual a gente limpar a casa e não varrer o tapete.
né? É mais ou menos Ou isso. chacoalhar o tapete, né? Então a gente precisa Então, limpar. a língua também guarda-se muita... E outra coisa, não só a escovação, né? Mas o uso do fio O dental, fio né? dental também. Esse é um número que eu lembro, o fio dental, ele é responsável por cerca de 40% mais ou menos da higiene bucal. Tem artigos que mostram um pouco de diferença nisso, né? 30 e poucos, 40, mas é nessa faixa. Então pensa, se a gente escovar os dentes somente e não passar o fio dental, eu tô ficando com 40% da boca sem limpar. Sem limpar. Então é um número expressivo, né? E o fio dental é extremamente importante para prevenção, para não ter cárie entre os dentes, né? Para prevenir as doenças periodontais. Então tudo isso ele vai contribuir, né? Graças a Deus isso vem mudando, né? Com o passar do tempo, a gente trabalha bastante com reabilitações lá. Então a gente pega uma faixa etária de idade que acho que a palavra mais certa é que os dentistas, né, ou por falta de conhecimento, os mais antigos, né, que a maioria nem atua mais hoje, eu acredito, que eles acabavam fazendo as extração dos dentes, né, acabava mutilando os pacientes. Né, ontem mesmo, acho que foi ontem ou antes de ontem, não lembro, hoje é segunda, terça. Terça. Eu tô tão perdido nos dias que... então foi na segunda-feira mesmo, ontem, eu conversei com um paciente, ele falou assim, olha, eu perdi meus dentes, eu tinha 19 anos, ele falou. Meus pais também arrancaram todos os dentes. E aí, tipo, ele falou, olha, método cara, mais rápido. Se você souber o quanto eu me arrependo de ter ido no dentista aquele dia, você não faz ideia. Ele falou, eu fui pra fazer uma restauração, porque eu tinha um dente que eu via que tinha uma manchinha escura, e eu achava que era cárie, nem sei se era, ele falou, e eu fui pra ver. E tem mancha mesmo no dente, tem mancha né? mesmo, E, enfim, aí ele falou, o dentista tirou todos os meus dentes, daí colocou a peça, eu era muito novo, acho que também por falta de conhecimento, né? Que nem eu falei, mudou muito, né, nos últimos anos, né? Não tô culpando esses dentistas, mas às vezes até a própria formação, né? Como era, como conduzia, acreditava-se em umas coisas que hoje já sabe que isso não tem mais fundamento, entendeu? Então, assim, mudou muito e mudou para melhor, né? Que nem a moldagem mesmo, que nem eu falei da reabilitação, né? A gente substituiu o aparelho de moldagem, a moldagem tradicional. A gente tem um scanner hoje. Então a gente vai fazer... Que antes era na massinha, naquela placa, né? A gente vai fazer as lentes, por exemplo, né? Que é as facetas, lentes de contatos dentais, as lentes biomiméticas. Então a gente faz um escaneamento, não tem mais moldagem, é 100% digital. Então pensa, a adaptação disso é perfeita, sabe? A gente faz, que nem semana passada eu fiz uma cimentação lá, a gente fez uma cimentação e ficou perfeito. Falei, ainda comentei com a Camila não estava trabalhando, né? Tá em casa agora esses dias. Falei, nossa, ficou muito lindo, ficou tipo a adaptação, assim, é incrível, sabe? A tecnologia, né? Então isso contribui muito para melhorar, né? E tipo, que nem eu falei, no caso de reabilitação a gente consegue fazer planejamento para um planejamento reverso na reabilitação, por exemplo, o paciente não tem dente nenhum, precisa fazer implante em cima e embaixo. A gente consegue fazer uma simulação do resultado final antes de ficar pronto, e apresentar para o antes cliente. de começar muitas vezes. E ele vai ver, falou, vai ficar assim, né? A gente vai buscar isso. Se quiser mudar alguma coisa, quiser alterar alguma coisa, a gente consegue. Então isso é muito legal, né? Porque o paciente vai ver o resultado final antes de ficar pronto, muitas vezes. Porque antigamente é só quando estava pronto que ele conseguia ver, ou havia assim um 3D muito ruim, que mais ou menos tua boca vai ficar assim. Isso, então hoje a gente consegue uma precisão maior, né? E isso é muito interessante, né? E vai evoluindo. E a segurança para o paciente, sem dúvida, né? E a área da estética, ela vem crescendo já de alguns anos para cá. Eu vou chutar aí uns 5 anos que ela vem numa evolução mais acelerada. Ela sempre existiu, mas ela está vindo numa proporção mais acelerada. E ela entrou também na área da odontologia, que são as lentes, que são... A gente entrevistou aqui o Mauê, ele tem as lentes de ouro, né? Ele fez nos dentes de baixo, né? 10 embaixo e 2 em cima. 2 em cima, Então ele colocou as lentes de ouro e 2 em cima. E em cima disso aí a Vanessa foi pesquisar, né? E a gente viu que existe N formatos de lentes, porque a lente mais conhecida é aquele branco azulado, que muita gente... Acho que agora deu uma acalmada aquilo lá, né?
poucos que querem ainda, né, o dente azulado. Mas ela vem com tudo, essas lentes, né? Assim, o nosso conceito lá é trabalhar com o mais natural possível, né? Então, eu vi alguns programas, algumas coisas falando do pessoal, alguns memes na internet, do pessoal do Big Brother, né? Que é super branco os dentes e tudo. Eu particularmente não gosto disso, sabe? Eu não acho que é um sorriso natural, que fique próximo ao natural, né? A gente sabe que é artificial, né? Você sabe que foi feito alguma coisa, que foi feito as lentes, né? A nossa ideia é sempre deixar pairar a dúvida, eu falo. Então, que nem essa paciente mesmo, que eu atendi na última semana, ela, tipo, ficou muito lindo o caso dela e ela falou assim, nossa, não parece que é natural. Tipo, eu cheguei em casa, todo mundo falou, nossa, mas ficou muito bonito, né? Então, e não só dela, que o dela foi o mais recente, né? De outros pacientes que as pessoas falam assim, o pessoal nem sabe o que eu fiz. Fala assim, nossa, o que você fez? Você tá diferente, você tá tão bonita. É a Você tá mesma tão coisa quando você linda, faz uma o que faxina na mudou? casa. A casa continua igual, mas Isso. você sabe que está bem limpa. Eu vejo essa lente natural assim. Você traz para a boca do paciente aquela sensação de naturalidade, como se tudo estivesse limpo, organizado. Isso. E assim, às vezes uma diferença que incomodava, alguma coisa, a gente consegue resolver tudo, atinge o objetivo da pessoa e ela vai se sentir bem com aquilo. Sabe qual é o problema dessas lentes brancas? Esse é o meu ponto de vista, tá? É, Não que que é errado, tem gente que não, gosta, cada cada um. um tem um. Eu já escutei de uma paciente assim, a hora que eu sorri, eu quero que a pessoa me veja lá na outra esquina, entendeu? Eu quero que saiba que eu fiz. Legal, é o seu Ela está conceito. consciente disso Isso, daí. a gente sempre orienta, mas se você quer assim, A gente perfeito, vamos faz. fazer. Aham. Só que muitas vezes isso não condiz com a realidade, né? Tipo, com a realidade que eu digo até da própria idade. Então tem um paciente lá de meia idade, faz um dente super branco, já não combina para um jovem. Eu, não- é minha, o Sim, meu sim, ponto o de seu vista. ponto de vista e a sua Então, opinião. aí você vai fazendo uma coisa extremamente branca, a pessoa que vai olhar vai saber que não é natural, né? Sim. Então, tudo isso, eu acho que isso é E importante. cada um, doutor, tem uma cor. É. Você, por exemplo, assim, o pessoal lá da África, eles têm um dente um pouco mais branco que o nosso. O pessoal, por exemplo, do europeu, também é diferente do Isso. nosso. O brasileiro, por exemplo, a Graciela, eu nunca tive dente branco. Desde que eu nasci, que eu me olho no espelho, eu nunca vi um dente branco. Né? Ele é mais amarelado mesmo. É assim, ó, a gente consegue, sempre quando a gente olha a tonalidade de um dente, a gente tem uma escala de cor para isso, sabe? Então, quando a gente faz um clareamento, por exemplo, eu sei que eu vou clarear em 2 tons, tá? Uma média. Tem paciente que não vai clarear 2 tons, tem paciente que vai clarear mais, né? Então, uma média é 2 tons. É igual clarear cabelo, quando você vai fazer química no Isso. cabelo. Tem cabelo que fica aquele loiro branco e tem aquele cabelo que fica branco, o loiro amarelado. Isso. O Então, dente. assim, então cada um vai responder de uma maneira, né? Porém, a gente tem sempre, pega que a média é 2 tons para a grande maioria das pessoas e a gente consegue atingir uma boa cor. Então, se a gente clarear 2 tons, já vai dar bastante diferença. E normalmente esse tom ele fica natural, né? Que nem eu ia falar, o problema das lentes brancas, né, e no pessoal mais jovem, é que agora às vezes fica até legal, mas e daqui 10 anos, né? Então, e daqui 15? Daí você vai ter que refazer. E a gente está pensando assim, a gente sempre pensa a longo prazo. Baseado na literatura, eu gosto sempre que eu acho que o científico anda junto com o clínico e vice-versa. Com o dia a dia nosso, né? Então a gente tem relatos na literatura de acompanhamento de tipo 20 e poucos anos, entendeu? Não é uma coisa que você está fazendo hoje que você vai trocar amanhã ou depois tudo, entendeu? Então assim, é uma coisa a longo prazo. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Né? Então, assim, dá para fazer um branco? Eu quero um tom mais branco? Claro que dá. Né? Vamos fazer uma coisa dentro do natural, para ficar natural, para a pessoa olhar e ficar Viver na mais dúvida. 20 anos, porque daqui 20 anos, mesmo que não precise trocar, mas a tecnologia vai ser outra, a moda vai ser outra, a estética evoluiu, muda, né? provavelmente a gente vai querer trocar. Né? É a E mesma coisa que carro. Você compra um carro hoje que está na moda, daqui 10 anos você não vai estar com o mesmo, você já vai ter evoluído junto. com certeza, né? Então, assim, até outro dia tem um paciente que a gente fez as lentes nele e, tipo, pra ele ficou uma cor boa, ficou um dente claro, sabe, tudo.
E aí a irmã dele também fez. A irmã dele não mora aqui, mora em outra cidade. Ela falou assim, nossa, mas eu não achei que o seu ficou bom. E tipo, ele adorou, ele amou, né? Ficou muito bonito o caso dele. Aí ele falou, por quê? Ele falou, não, porque o seu não parece que você fez, tá tão natural. Ele falou, então, mas eu queria isso, eu queria natural. Ela falou assim, ah não, se fosse pra ficar natural eu nem faria. O dela, ele falou, cara, o dela é super branco, né? Então assim, a pessoa sabe que ela fez, né? Então isso é padrão, que nem, eu tô dando exemplo de 2 pacientes, né? Sim. Eu sempre oriento a não fazer, mas se ele quiser fazer, ele está ciente, né? Ele O faz paciente consciente. ele entendeu? Então, a gente sempre atende o cliente. Eu sempre falo para ele, não sou eu que vou usar, né? Não adianta eu querer fazer uma coisa e você não se sentir bem. Você tem que se sentir bem com aquilo. Você tem que olhar no espelho e falar, nossa, eu amei o que eu fiz. É a mesma coisa que aqui. Às vezes eu falo pro cliente, ó, isso aqui não vai ficar bom, não, mas é assim que eu Que eu quero. quero. É desse jeito que eu vou me sentir feliz. Eu faço. Por quê? Porque o ambiente é da pessoa. Se ela se sentiu confortável ali, é minha obrigação fazer. Isso. Por quê? Porque ela vai se sentir confortável. Talvez para os meus olhos não seria aquilo confortável, mas para ela é. Então, quem que eu tenho que atender? Tem que atender o cliente. O meu cliente, né? porque eu vou embora da residência, do comércio dele, e ela vai ficar. É a mesma coisa do dente. Do dente, é a pessoa que vai embora com o dente e vai se olhar todos os dias no Isso, espelho. ontem eu estava atendendo uma outra, tudo foi ontem, né? Quase. É que, tipo, a gente atende muito paciente, graças a Deus. São os casos né? mais recentes, por isso que ontem está mais fresco na e memória. Aí ontem eu conversei com uma paciente que a gente está fazendo planejamento para fazer. E aí a gente entrou numa discussão, assim, né? Não uma briga. Sim, uma Uma discussão discussão do caso dela, não chegar num consenso em relação ao canino dela. Né? Então, assim, que ela gosta do canino mais suave, não gosta da ponta e tal, e existe alguns critérios, algumas coisas, até que eu falei, não, eu concordo com você, ela queria de um jeito que não dava para fazer, porque a gente tem que pensar, que nem eu falei, a longo prazo, e num curto prazo de tempo talvez ela poderia ter problema e tudo mais, e aí fui explicando para ela e a gente entrou no consenso, a gente vai fazer do jeito dela, talvez um pouco maior, dividimos, vamos dizer assim, só que é uma coisa que se eu fizesse do jeito como ela queria, ela ia ter problema, entendeu? E ela ia ter problema, Ia que nem eu falei voltar pra pra ela, você depois. logo, entendeu? E aí ela não ia lembrar que eu falei isso pra ela, Não. entendeu? Aí ela ia falar, pô, mas por que você não me avisou Você lá era atrás? profissional. Você não podia ter feito desse jeito. Então, a gente, quando é coisa que não dá pra fazer, a gente sempre vai falar, ó, não dá pra fazer, vai te dar problema, você não quer ter problema a curto prazo, você quer, e a pessoa nunca quer, Não. né? Porque Ninguém assim, quer. ela tá fazendo um investimento e ela quer um negócio duradouro, né? Não adianta ela fazer um investimento e amanhã ela tá aqui, né? Então... E isso está dentro da prevenção, né, doutor? Dentro da prevenção. Esses dias eu atendi o bombeiro e a gente estava falando que projeto é mais fácil você mexer com a prevenção antes do projeto pronto, da execução da obra, do que depois. E eu vejo que a saúde bucal, ela está mais ligada à prevenção. Então, vamos tratar antes. Isso. Mas eu vou gastar antes. Mas aí você gasta numa limpeza, sei lá, R$200, do que você fazer um canal de 3 mil, um exemplo, né? Não que esse seja o preço, só estou dando um exemplo aqui. Eu entendi. Não, mas é bem isso, né? Então, quando a gente, que nem você falou, trabalhando na prevenção, a gente sempre vai prevenir o que está por vir, né? Então, às vezes, tem uma cárie pequena. Se você vai na prevenção, a gente consegue resolver isso antes. Aí a pessoa não vai, demora e tudo, e aí acaba aumentando, vindo um canal. E aí ou chega a perder o dente. Chega a perder o dente, tem que fazer um implante, tem que... né? Então, assim, o ideal é se procurar o quanto antes, né? Que nem eu trabalho com muita paciente com dor, né? E é comum escutar assim, eu tomei um remédio e achei que ia passar, entendeu? Então, passou no momento do remédio, né? Passou o efeito, volta a doer. Então, eu sempre digo assim, qualquer sinal de dor, procure o dentista, porque a dor é um sinal de que tem um problema, entendeu? E então, a dor de canal, quem já sofreu? Olha, eu nunca tive, graças a Deus, espero nunca ter, mas embasado novamente na literatura, né? Existe uma escala de dor para mensurar, e eu sei que a dor de dente perde pro parto, né? Para dor do parto, vamos dizer assim, pro infarto e para cólica de rim ela quase se equipara,
entendeu? Ela perde um pouquinho para cólica de rim, para cólica renal, mas ela quase se equipara. Então são dores muito fortes. Muito violentas. Que nem eu falei, eu atendo muito paciente e eu já escutei inúmeras vezes de paciente falar assim, olha, se tivesse como eu tirar em casa, eu tinha tirado. Eu queria bater minha cabeça na parede, de Ou tanto pegar que doía. alguma coisa assim e apertar o dente para tirar. Eu já Isso, tive dor de canal e dói. Aí dói para você tratar, porque por mais que você toma anestesia, toma um medicamento para fazer o canal. Agora eu vou ir contra você, daí vai, mas pode concluir. E a hora que foi mexer, eu não suportei a dor. Levou mais, sei lá quantos dias para conseguir mexer no canal. Ó, é assim, em questão da dor, eu vou te falar que a taxa de analgesia quando a gente trabalha é quase 100%. E vou te falar o porquê que às vezes acaba não sendo 100%. Então, assim, se o paciente está com, dependendo do quadro de dor, existem dois tipos, vamos dizer assim, um que a polpa já morreu, que o nervo do dente já morreu, e outro que a polpa está viva, que o nervo ainda está vivo. O meu já estava morta. Já. Então, Acho assim, que era o extremo. Quando a gente fala que a polpa está necrosada, eu vou te dizer com muita certeza, isso eu estou falando por mim, tá? Não falo pelos outros, falo por mim. Com muita certeza que eu consigo 100% de analgesia. Então, a gente consegue anestesiar de uma forma que você não sente dor. Por quê? Porque mudou algumas coisas, né? Mudou isso foi há 15, há 17 anos atrás. Vou te falar então, acho que era mais... o anestésico, tem um anestésico muito novo, eu não sei justificando a dor, mas eu senti dor. Isso, mas teve um anestésico, que é o último anestésico que foi desenvolvido dentro da odontologia, que chegou para nós, né, na verdade. Ele veio, se eu não me engano, em 2000, que começou a ser comercializado. Só que daí até começar a difundir e tal, leva um tempo. Então, existem uma classe de anestésicos novas que a gente tem um maior potencial analgésico. Quando eu digo analgésico, é para controle da dor, né? Para parar de doer. Quando a gente trabalha na polpa viva, que é um quadro de pulpite, uma irritação da polpa, eu acho mais difícil um pouco o controle da dor. Mas não que a gente não consiga, né? Só que às vezes essa polpa está tão irritada, que a gente precisa acessar ela para colocar um pouquinho de anestésico dentro dela para conseguir 100% de analgesia. Mas assim, para isso conseguir fazer, você já vai estar muito bem anestesiada, você já vai estar sentindo um leve incômodo, entendeu? Então mudou algumas coisas em relação a isso. Eu costumo até brincar, né, com alguns pacientes que se sentiu dor porque não fez comigo, né? Falo para ele. Então, ontem mesmo, pela manhã, eu finalizei um caso e ele falou, nossa, foi super tranquilo, achei que ia ser diferente e tal. Todo mundo coloca um monte de medo, né? Que a gente vai, ele ainda brincou que a gente vai morrer de dor, que vai, não sei o que. Ele falou, não senti nada. Eu falei, agora você vai falar para quando te falar, é porque não fez o canal comigo, né? Eu sempre brinco assim. Então hoje, que nem a gente estava falando da evolução da medicina e tudo isso, a gente consegue uma boa analgesia disso tudo, né? Porque eu não tive uma boa experiência, né? Eu estava morando em Curitiba nessa época, tudo, então não foi legal, assim, a dor. Foi bem... E tem uma coisa também, doutor, que eu vou usar eu como exemplo, tá? Esse tempo atrás eu procurei um profissional, eu estava com crise de labirintite, e os meus juízos, eles não nasceram. Aí a menina falou assim, você precisa verificar isso, porque isso também gera um desequilíbrio. Eu falei, meu Deus, mas agora eu não quero que esse dente nasça, porque todo mundo fala que é um dente que só vem para atrapalhar. Não sei, a maioria fala isso, mas eu acredito que se ele está ali é porque ele tem um propósito, não sei o quê. Na verdade, a maioria dos dentes vem para atrapalhar mesmo, do terceiro molar. Ele vai atrapalhar. Esse é o propósito dele, tirar a paz do cidadão quando ele está ali na fase dos 18, 20, né? Agora eu tô com 44, não vai nascer mais, né? Mas às vezes aí que a gente se engana por isso, assim, porque dependendo da posição que ele tiver, ele realmente não vai nascer, independente da idade, né? E o que a gente tem que acompanhar e ver é se ele pode causar outros prejuízos, como nos segundos molares, por exemplo, que são os dentes vizinhos. Dependendo da posição e a proximidade, ele pode causar uma reabsorção, vamos dizer assim, comer a raiz, a reabsorção ela vai diminuindo a raiz do dente ali, né?
E isso pode acontecer porque o terceiro está procurando um espaço para nascer e ele acaba prejudicando o segundo molar. Esse é um dos fatores que pode acontecer, né? A gente tem um cisto, que agora me fugiu o nome, que é cisto coronário, se eu não me engano, não me recordo mesmo. Mas ele é devido à não erupção dentária, o nosso dente ele fica com uma camada de gengiva, vamos dizer assim, de um tecido ao redor da coroa, que isso vai embora quando o dente erupciona. E com o passar do tempo, algumas pessoas, não é todas, tá? Isso pode desenvolver um cisto ali, cisto dentígero, se eu não me engano. Ele vai formando uma lesão, e aí você acaba tendo que tirar o dente também por conta desse cisto. Né? Então isso pode acontecer, não estou te dizendo que vai acontecer. Que vai acontecer no meu caso, um exemplo. Né? Por isso teria que fazer o primeiro exame seria um raio-x panorâmico, ver a posição, avaliar uma série de coisas. Aí partir, olha, vai precisar fazer a extração, olha, não vamos mexer, vamos acompanhar. Ou ele uma vez realmente por ano faz um raio-x desse, ou ele não tem, né? Eu acho que eu fiquei sem juízo mesmo. Graças a Deus. Você é uma mudança, sou uma pessoa. Sou quase uma aberração. Não, pelo contrário. Não nasceu o juízo. Uma juízo. Mudança, né? Porque a maioria das pessoas extrai, realmente porque é um dente difícil de higienizar, ele sempre nasce numa posição que não é favorável, então ele acaba juntando mais resíduo, ele acaba dando dor de cabeça mesmo, ele acaba causando dor e tal. Então acaba tendo que tirar esse dente. E aí com isso a gente já está tendo uma mutação genética, vamos dizer assim. Tem pessoas que já nascem sem ele, né? A minha menina mais velha, ela nasceu, né? E só que ele não chegou a romper todo aquele tecido, porque ele não nasceu para cima, ele nasceu pro lado. E a retirada dele, além dele nascer do lado, ele era um dente muito grande, então gerou para ela muita dor. Né, e gerou um procedimento de retirada bem, acho que assim, dificultoso pro profissional, porque ele estava grande, virado e de ponta cabeça, infeccionado, porque daí, né, enfim, só sei que tinha que tirar os 4, ela só conseguiu no dia tirar 2, né, porque daí ficou a manhã inteira, porque estava muito difícil para retirar. E ele fica próximo do nervo da língua, então não é uma coisa assim, o dentista chega lá, anestesiou, puxou com o alicate e acabou. Não, ele deu, além de ser já chato, ele deu mais trabalho. Daí ela falou assim, esquece que eu não volto a tirar mais os de cima, porque ela sofreu, eu vi o sofrimento dela, né? Assim, depois da recuperação e tudo, né? Ela falou, não vou retirar os de cima. Né? É assim, ó. Os de cima são os mais tranquilos, né? Então você fala pra ela assim, ó, se quiser retirar, pode tirar, que vai ser bem tranquilo, provavelmente, né? A não ser que esteja de uma forma complexa também. Mas a panorâmica, ela é um raio-x em 2D, né? Eu tenho uma sobreposição de imagem. Então eu consigo saber que ele está ali, sei às vezes a largura e a altura, mas eu não consigo mensurar ele de uma forma ideal. Eu digo assim, o comprimento e a altura, né? Não a largura. Então muitas vezes quando a gente já identifica que é um dente que provavelmente ele vai dar mais trabalho para ser extraído, tudo, a gente já faz a solicitação de uma tomografia, de uma imagem em 3D, né? Porque existe uma tomografia específica, odontológica, diferente da médica. Isso eu estou ouvindo agora. Então existe uma tomografia específica que a gente consegue uma riqueza de detalhe muito maior do que a médica para nós, né? Que a gente trabalha com milímetro, então a gente consegue saber a relação dele com esse nervo. Existe mais de um nervo ali próximo, existe sim um nervo próximo lingual, existe o bucal, que a gente trabalha próximo a ele, e existe o alveolar inferior, que é o que faz a ramificação, a inervação de todo o lábio inferior aqui, dos dentes inferiores, então a gente sempre precisa saber da proximidade desse dente. Ele vem mesmo só para causar. Vem, Então em alguns casos a gente tem que... por exemplo, vamos pegar o exemplo da sua filha aí. Se com uma tomografia a gente já soubesse o grau de dificuldade, o dentista ele já entra muito mais preparado para resolver aquilo, né? O problema é que a maioria não quer pedir, quer poupar custo para o paciente, muitas vezes, e eu acho que daí esse poupar um custo... Ele pode gerar, por exemplo, se ele pega o nervo da língua, que daí a gente fica sem movimento, ou para de sentir sabor.
Eu parar de sentir sabor não, mas você fica com a língua como se ela estivesse anestesiada. Você também não perde o movimento, mas você perde a sensibilidade. A sensibilidade. Isso. Então, assim, que eu causa vejo uma sensação importância estranha. muito grande, porque a gente trabalha perto de regiões anatômicas ali importantes, né? Que nem essa questão do nervo bucal e do lingual ali, é mais difícil a gente atingir eles, mas pode acontecer mais no momento de afastar os tecidos. Normalmente é uma coisa que volta, na maioria dos casos ele volta, fica um período, mas volta, né? Seria mais pela experiência. Provavelmente ela não teve uma experiência confortável. Não. Nossa, ela sentiu muita dor, tadinha. Não sei se foi feito a tomografia, mas pode acontecer mesmo, fazendo a de casos mais complexos. Mas a tomografia é extremamente importante para você saber o que você vai encontrar, né? Então o paciente fala assim, mas vou ter um custo, eu acredito que uma tomografia hoje esteja na casa aí de uns R$300 a mais. Só que você prefere pagar 300 a mais e ficar meia hora lá na cadeira, ou você prefere não pagar os 300 a mais e ficar 2, né? Eu preferiria os 300 a mais e ficar meia hora. Que é a prevenção. Que é a prevenção. O dentista, só que isso o dentista precisa pedir, porque na maioria dos pacientes não sabem disso. Não sabe. Entendeu? Então vai lá, faz a tomografia. Se a gente viu que o caso é complexo, que o dente está, que nem se falou, de lado, às vezes a gente já pede a tomo. Por quê? Porque vai ser muito melhor pro paciente e para o profissional. Não sofre ninguém, você entendeu? Então ele já vai entrar, olha, já vou entrar sabendo que eu vou ter que seccionar a coroa, que eu vou ter que cortar a coroa primeiro, vou ter que tirar uma raiz, vou ter que tirar esse dente por partes. Né? A gente já trabalha lá na clínica, estou falando que isso é protocolo nosso, a gente já trabalha com medicação pré-operatória, por quê? Para o paciente não sentir dor no pós, né? Ficar mais tranquilo, não ter tanto inchaço. Lógico que é uma via de mão dupla. Não correr o risco de ter uma hemorragia. Sim, então tudo isso a gente trabalha sempre pensando no bem-estar do paciente. Né? Então a gente sempre trabalha na prevenção. Terminou a cirurgia? Já toma um sorvete, já coloca um gelo ali mesmo, entendeu? Então, por quê? Porque o pós-operatório para ela vai ser mais tranquilo, né? E gera... Porque assim, a gente é movido com a parte emocional e psicológica. Então assim, se eu sair da sala, já com um gelinho ali, que eu já posso colocar, ou um sorvete, então o meu emocional já sabe, não vai doer. Agora, se você vai, toma isso aqui e vai para casa, aí você fala, nossa, eu já tô com dor. Até você chegar na sua casa, você já está com dor, e a dor é psicológica. Às vezes nem é tanta dor, mas é a forma que você foi conduzido. Né? Sem dúvida, né? Então, todo esse cuidado ele vai fazer diferença, né? E, enfim, outros méritos, se a gente for falar, eu posso causar mais discussões, e talvez não seria legal, mas... a gente sempre tem que pensar no bem-estar do paciente. Mas isso eu volto a dizer, né? É que o doutor realmente entendeu a missão dele aqui na Terra, como conduzir essa situação para o teu cliente, né? Claro que a gente não acerta 100% com todos os clientes, e tem clientes que não vão se adaptar com o nosso protocolo, com a forma de atendimento, né? Como Jesus também não agradou todo mundo, né? Mas quando a gente entende a nossa missão, eu digo que é 99% concluído a nossa carreira com sucesso. Porque a gente veio para servir o próximo e servir na área da arquitetura, da odontologia, na área médica, na área psicológica, no exercício físico, em qualquer área de trabalho. Eu falo que tem coisa que às vezes se torna o dia mais fácil, né? O dia assim, como um todo, né? Se você puder fazer o melhor, então faça o melhor, né? Por mais que o Cortella tem uma frase muito legal que ele diz, né? Que eu já vi algumas vezes, é que assim, dê o seu melhor enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então eu acho que isso é muito legal. Então assim, sempre faça o seu melhor, mesmo que você não tenha a melhor condição, mas faça o melhor dentro da condição que você tem atual. Então a hora que tiver uma outra condição, você vai fazer melhor. O que ele quer dizer? Se hoje a tua ferramenta, vamos supor, hoje o doutor não usa mais o molde, hoje ele já tem um aparelho 3D. Quando era no molde, era o melhor, o doutor fazia o melhor com o molde. Hoje eu tenho uma panorâmica 3D ali que me gera as imagens para o cliente virtualmente com o rosto dele, ele mesmo. Então, esse está sendo o melhor de agora. Talvez... sei lá, daqui 10 anos a gente vai entrar numa cápsula lá e vai sair o corpo inteiro, e né?
como que daqui você entra lá com 50, ó, daqui 70 anos, a cor que vai estar o teu dente, que se você mexer nele hoje aqui, como que ele vai ficar? Eu falo assim que a área da saúde de uma forma geral, vou dizer dentro da odontologia, que a odontologia mudou muito nos últimos 15, 20 anos. Então, tipo assim, houve uma evolução muito grande e nós estamos vivendo uma evolução grande dessa parte muito digital, rápida, né? muito rápida. Tem um congresso que acontece em São Paulo, eu não, o ano que entrou a pandemia foi 2020, né? E a gente tinha sido o último, a gente foi, daí teve mais dois, só que eu não consegui ir nos dois últimos. Um foi agora, que o Conrado nasceu bem na semana, e o outro foi em junho ou julho do ano passado, pós-pandemia, e que eu também não consegui ir, por outros motivos, enfim. Eu fui nos dois últimos anteriores a esses, Antes do antes Covid. do Covid. Eu fui no ano que entrou o Covid e no ano antes. Então a gente está falando de um ano de diferença. Ele é sempre em janeiro, esse congresso. Eu vi uma diferença de um ano para o outro que eu fiquei pasmo, sabe? Foi uma diferença muito grande. E eu queria ter ido agora em janeiro, até teve um amigo meu que foi, eu mandei pra ele, falei, e daí? Foi a primeira vez que ele foi, ele falou, rapaz, bem que você falou que aqui é coisa de outro mundo. Porque a gente vê tudo que tem de mais atual lá, em tecnologia. E eu lembro que em 2020, quando a gente foi, tipo, tinha umas coisas assim que eu falei, nossa, que nem o scanner mesmo, eu falava, nossa, tá tão longe ainda de mim isso, e tipo, o ano passado a gente comprou. Já comprou. Né? E teve coisas que eu vi que eu falei, nossa, vai demorar, a gente já tá vivendo isso, sabe? E cada vez mais isso vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Eu ainda brinco assim que eu quero estar vivo, não sei se trabalhando, né? Mas daqui uns 40 já tá anos bom, né? já tá bom. Daqui uns 40 anos, mas para poder ver o nível que vai estar da evolução. Porque eu acho que tem muita coisa e a gente vai fazer muita coisa diferente nos próximos anos. Junto a gente com a vai tecnologia. mudar. O que talvez, às vezes não como a gente faça, às vezes o processo acaba sendo o mesmo, mas vai mudar a forma como a gente vai fazer. Conduzir. Talvez a gente vai ter algum robô e vai trabalhar atrás de alguma tela, entendeu? Então já tem alguns estudos para isso, né? Então eu acho que vai mudar muito isso. Eu quero vai evoluir para o bem do ser humano, né? Do cliente, do paciente. Sempre, né? É igual aqui, a gente já tem coisas assim que o pessoal vê na internet, que eu já visitei feiras há 10 anos atrás que já estavam lá acontecendo, né? Lustres de 200 mil reais há 20 anos atrás, que em São Paulo era o auge. E aqui a gente não... Fala, meu Deus, onde que vai pôr um negócio desse aqui na cidade? Para quem que eu vou vender um negócio desse, né? Então, e agora a tecnologia ela vem acelerando, porque toda a modernidade sempre existiu. Só que a gente não tinha um acesso, era mais longo o acesso. E hoje a tecnologia ela está aproximando a gente das experiências. Então, aquilo que em São Paulo lançou, que talvez ia demorar 10 anos para chegar aqui, com a tecnologia ela chega rápido. Porque o cliente acessa lá, não, o artista tal está com a lente branca azulada, quero também. Eu quero dente... Tem também. Então, assim, dá para fazer. Então, você não precisa mais ir para o estado de São Paulo, ir para o estado do Rio de Janeiro, que o profissional daqui, ele já também tem esse caminho encurtado. Por exemplo, que nem a gente está falando do scanner, né? O scanner e outra, associado com a tomografia, por exemplo, eu vou te dar dois exemplos. Um é quando a gente faz associação para uma reabilitação do escaneamento com a tomografia, a gente consegue fazer um planejamento e fazer uma cirurgia guiada, por exemplo, uma cirurgia sem incisão ou o mínimo possível. Né? Então, praticamente sem erro, o pós-operatório é muito mais confortável. Outro exemplo não basta só eu ter o scanner. Né? Então, o laboratório que a gente trabalha é um laboratório conceituado na região, ele tem um fluxo digital gigantesco, foi um dos primeiros, ele é pioneiro aqui na região, entendeu? Então, assim, já está, sei lá quantos anos aí no mercado fazendo dessa forma. Então, tudo isso contribui. Por quê? Porque ele já tem o domínio da técnica para fazer, entendeu? Então, ele sabe como fazer da melhor forma possível. Até brinco assim, brinco não, né? Falo na verdade para alguns pacientes. Se você quiser ir conhecer o laboratório, eu te passo o nome, o telefone, eu ligo lá, falo que você vai, a gente combina, você vai lá conhecer. Não tem o que esconder, você vai lá ver que eu não estou mentindo, entendeu? Que o que eu estou falando é verdade, que a gente... Que procede as informações, né? E
Tem um amigo em Rondônia, e aí agora, semana passada, a gente estava conversando, e ele na dúvida se comprava o scanner ou mudava um aparelho dele lá. Eu falei, cara, compra o scanner. Ele falou, sabe qual é o problema para mim aqui? É que eu não tenho um laboratório que talvez faça. Eu vou ter que procurar no estado um que faça. Eu estou te falando isso local. A gente está a menos de 100 quilômetros desse laboratório, entendeu? Então, assim, para nós aqui no sul, né, vamos dizer assim, isso é mais fácil. Para ele vai ter um pouco de dificuldade, né? Então, assim, isso conta muito, né? Porque a lente, a reabilitação, né? Ela depende não só de mim. Eu preciso fazer o meu trabalho muito bem feito, mas o laboratório também tem que trabalhar de uma forma... Porque se o laboratório não faz, não adianta eu fazer o meu melhor e o laboratório fazer um negócio tudo errado. Entendeu? Esse paciente vai ter problema logo. Então a gente sempre procura fazer o melhor e sempre trabalhar com os melhores, né? Porque isso faz diferença. É uma equipe, né? A gente não trabalha sozinho. Não. Né? Eu acho que seria muito chato o profissional trabalhar sozinho. Né? A gente entregou uma casa agora recentemente, a reforma, e o dono ficou bem satisfeito com o trabalho, com o projeto, com o profissional que entrou ali. Daí eu até brinquei, eu falei assim, eu sou demais, eu falei assim, gente, brincadeira, né? Porque quem fez aqui foi o pedreiro, o servente, porque o projeto, né? É muito fácil a gente desenhar aqui no computador, tudo aguenta, suporta, né? E eu andei tirando umas vigas, uns pilares lá e tal. E, claro, dentro do meu conhecimento da engenharia, com suporte, que eu sabia que aquilo não ia gerar nenhum transtorno ou um dano ou chegar a cair, né? E ficou excelente o lugar, assim, né? Eu falei assim, a gente não trabalha sozinho. Então, eu preciso da equipe que está ali de fora, que é o pedreiro, o servente, o mestre de obra, que conduz a que a gente fez aqui. Então, não adianta eu ser uma boa arquiteta de papel. Eu preciso ter uma boa equipe para executar. Que é a mesma coisa o laboratório. Para te auxiliar naquilo que você precisa. Igual você falou, tipo, toda a sua equipe aqui também, né? Desde o início do projeto até a finalização, né? Envolve-se muita gente. E todos têm que estar no nível de capacidade semelhante à sua para que aquilo fique executado com sucesso. Porque não tem como. Né? Por exemplo, lá, ó, eu sempre falo para a Thaís, que é a minha secretária que fica lá na frente, falo, olha, sempre atenda os pacientes como você gostaria que fosse atendido. Falei, porque a gente tem umas experiências, às vezes liga em alguns lugares que você é tão mal atendido que você nem vai lá naquele profissional, nem vai naquele lugar, pelo atendimento inicial. Então isso é extremamente importante, né? É a mesma coisa que eu sempre fui muito bem atendido por todo mundo. Ela não tá, mas o que eu posso fazer, né? Então, a mesma coisa lá, eu sempre falo isso pra ela. E olha que obra é estressante, né, doutor? Né? Tipo, nunca às vezes acontece como a gente quer. Não. Sempre tem um detalhe, uma coisa prazo, ou outra, entendeu? Tava planejado fazer isso, que nem você falou, às vezes, vou tirar esse pilar. Daí começa a ver e falar, não vai dar pra tirar, vamos ter que pensar num negócio diferente. Tem que remodelar, né? aqui. Isso, então assim, eu acho que tudo isso conta no final. Conta no final, tem que estar todo mundo ajustado para não... E obra, eu sempre falo que ela é totalmente diferente. A gente faz a mesma coisa que a odontologia. O doutor sabe o processo, é do início ao fim igual, mas cada paciente é diferente. É único, é personalizado. É personalizado. Né, você não consegue conduzir ele da mesma forma que você fez o anterior. Isso, você sempre você sabe como que é o começo, você sabe a cadeira é a mesma, os equipamentos são os mesmos, mas para cada um é uma forma diferente. E às vezes, por mais que você faça um planejamento parecido, né? Você fala, não, vou fazer assim, mas às vezes no meio do caminho tem uma intercorrência, alguma coisa que você acaba mudando, tendo que abordar de uma forma diferente. Então, realmente, é tudo personalizado. Nem a questão do formato dos dentes, né? A gente falou ali, o formato do dente não é assim, um formato que eu acho bonito ou que o laboratório acha bonito. Não, é um formato que fica harmônico para o seu rosto, para o seu sorriso, né? Então, isso tudo é pensado igual você pensa, você vai personalizar. Eu chego aqui e falo, olha, eu quero a minha sala toda, sei lá, azul. Mas azul não vai ficar bom. Não, mas eu quero minha sala toda azul. Tudo bem, vamos fazer. Quero, sei lá, com um desenho na parede. Aí o outro chega e fala, eu quero minha sala toda branca com... a sua acho que vai ficar melhor. Mas você está atendendo você está personalizando assim, de acordo com cada cliente. Se você for deixar a tua sala toda branca, vai trazer uma frieza. O teu paciente vai se sentir
solidão, vai sentir medo, porque o branco ele traz paz, mas ele também tem o lado dele contrário, que é solidão, tristeza, medo, insegurança. Então, assim, como é que eu posso trabalhar uma sala? Eu sou especialista em cores, né? E as cores, elas transmitem sensações pra gente. Faz sentido. Então, como é que eu vou estar? Por isso que hoje os hospitais deixaram de ser branco. Porque veio esse estudo, né? Como o doutor sempre fala, a literatura provando para os profissionais da área da saúde que o branco, ele traz limpeza, ele traz paz, mas ele também traz solidão e a recuperação de um paciente num quarto branco. E num quarto, claro, você não vai pôr um quarto preto, você não vai colocar um quarto pink, porque isso também vai criar ansiedade nele, vai criar depressão. Então, mas assim, cores mais suaves. A recuperação do paciente, ela foi mais rápida do que estava no quarto branco. Olha que legal, né? A gente lá não usa jaleco branco, né? Então, tem uns tons claros, né? Tem tom mais escuro, mas às vezes a gente escuta o paciente, nossa, não é branco, que legal, né? E tipo assim, a gente tem todo um cuidado com a higiene do jaleco, tudo, né? É a mesma coisa. A cor não vai interferir. Isso, ela vai interferir na sensação do teu paciente. Porque toda vez que a pessoa se remete a um profissional da área da saúde, ela já pensa no branco. E aí, às vezes, isso assusta quem já tem trauma, isso pode ser potencializar isso, né? E aí, agora você falando, então, né? Você vê uma pessoa de branco, você fala, não, tô mal, tô nas últimas. Né? Eu vou morrer, não vai dar certo. Então, assim, traz o inconsciente teu, ele processa muito rápido essas informações e você nem chegou a pensar nisso aí. Mas você olhou a pessoa de branco, ele já trouxe tudo isso para você. Aí começa a criar palpitação, a mão começa a transpirar frio, a pressão começa a cair. Então, cada um tem uma forma de reagir com aquilo dali. Então, as cores, elas influenciam muito em todos os ambientes. Né? Uma vez uma cliente me falou assim, eu quero meu quarto todo vermelho. Eu falei para ela assim, olha, isso vai te causar dores de cabeça, ansiedade, você não vai ter uma noite de sono tranquilo. Então, assim, eu posso até colocar uma das paredes em um tom de vermelho mais fechado, não aquele vermelho vivo. Não. Daí eu falei, olha, você vai ter dores de cabeça com isso aí. Você vai ficar tipo uma semana no quarto, você vai querer trocar a cor de novo. Enfim, ela não me escutou e ela fez daí por conta o que quis, né? Porque tem coisas que a gente não fica limitado. Doutor, só pra gente encerrar aqui, até casou da tua vinda aqui hoje, ontem saiu uma nota no jornal, não sei se o doutor ficou sabendo, que alguns dentistas estão fazendo aquela rinoplastia, né? E houve uma situação bem polêmica. Talvez o doutor não tenha assistido a reportagem, talvez não vai saber me explicar muito bem. Mas a gente, então assim, necrosou o nariz do rapaz e tal, né? E a moça está suspensa pelo conselho, a dentista, pela situação. Até onde o dentista pode chegar nessa área aí? Porque eu acho que a área nasal, não sei se ela liga com a boca, mas eu não sei qual que é o estudo na faculdade. Isso entra na... Olha, isso é um assunto polêmico, né? Então, eu vou falar o meu ponto de vista como profissional. E eu vou preferir nem comentar por conta de alguns colegas. Mas vou falar assim, ó, que a gente tem que fazer o que a gente é capacitado para poder resolver os problemas. Fala numa forma geral, assim, né? Sem entrar em mérito. Que eu sempre penso assim, que todo procedimento que eu vou fazer, eu sei que ele tem uma consequência. Boa ou ruim, mas eu sei que ele tem uma consequência. Ele vai te gerar. Lógico, a gente nunca quer consequência ruim. Não, Quero nenhuma sempre a profissão. Boa. Só que se acontecer, eu sou capacitado para resolver Você aquilo tem um ou respaldo não? Eu sei como resolver? Então, acho que a minha resposta vai ser essa. Então, eu penso assim, todo procedimento que eu fizer, ou que a gente fizer, a gente sempre tem que pensar na consequência. Boa ou ruim, mas tem que pensar na consequência. E se você é capacitado para resolver o maior problema que aquilo causar. Qual o melhor benefício? Ah, legal, esse é o benefício. E qual o maior problema que isso pode causar? Num tratamento de canal, eu posso perder um dente, né? Se eu perder esse dente, eu consigo resolver depois? Consigo. Se eu perder um implante, eu consigo resolver depois? Consigo, né? Lógico que cada um com com o seu grau de dificuldade, né? Enfim, mas a gente sempre vai conseguir resolver.
Agora, num caso como esse, eu não sei, será que o profissional está capacitado para resolver? Eu não tive essa capacitação, entendeu? Eu não sei fazer enxerto de pele, por exemplo. Não sei de onde eu vou tirar a pele para colocar ali. Né? Então, acho que fica essa minha resposta aí para sua pergunta. Cada um com o seu quadrado, né? É. Por exemplo, eu sou arquiteta, né? Não sou engenheira estrutural, então tenho conhecimento disso aí, sei o que vai acontecer, como tem que ser feito, mas eu tenho um profissional formado nessa área, porque foge da minha alçada eu fazer qualquer coisa que depois eu não vou dar conta de resolver um cálculo. Por exemplo, se alguém me pedir, faz um cálculo aí dessa viga aí, eu sei que a viga vai ficar em pé, vai parar, não vai flambar, não vai cair, não vai nada. Mas eu não sei fazer o cálculo, porque eu não estudei isso daí, né? Eu acho que alguns procedimentos, assim, né, que vem trazendo agora para a odontologia, que caso tenham insucesso é fácil de resolver, né, alguns procedimentos estéticos, eu acho que tudo bem, né? É que nem o Botox, por exemplo, a minha boca, ela, quando eu sorria, mostrava muito a gengiva de cima. Então, com a parte estética, se resolveu. Hoje mostra só os dentes, mas assim, não é nada, não é um procedimento que é invasivo, né? Só com ácido hialurônico e Botox, alguma coisa, conseguiu corrigir. Sim, então assim, ó, isso eu acho que não teria problema, entendeu? Por quê? Porque o maior problema que isso dá é você deixar, às vezes, a pessoa, ficou um pouquinho torto, você vai lá e consegue corrigir, alguma coisa nesse sentido, né? O Botox 6 uma meses necrose sai, é difícil, a né? necrose já... Agora, sim, alguns procedimentos invasivos, eu acho que acaba sendo... a minha opinião é que nem eu te falei, eu acho que alguns problemas podem acontecer, não vai acontecer em 100%, não acontece com a maioria, mas tem chance, né? E às vezes a pessoa fala assim, é 1 em 1 milhão, ou enfim, para 100 mil, é grande, 1 para 1 milhão é muita, mas vai que você é 1 milhão agora. Você é 1 milhão agora. Entendeu? Então... É igual a minha profissão, a gente tem o design de interiores, tem o arquiteto e o engenheiro. Cada um estuda uma coisa. E o arquiteto, ele não está capacitado para ser um engenheiro, o engenheiro não está capacitado para ser o arquiteto e o design vice-versa. Então, assim, tem campo de mercado para todo mundo. E se todo mundo, vamos voltar lá no início da nossa conversa, se todo mundo fizesse aquilo que foi chamado com excelência, teria sucesso, até mesmo sucesso financeiro, porque ele é uma consequência do fazer bem feito, né? Então, e já aconteceu aqui, vou falar que já aconteceu, por exemplo, médicos que querem fazer cirurgias dentro de consultórios sem ter um centro cirúrgico, ou não ter uma UTI móvel estacionada ali. Mas eu não vou pagar 20 mil por dia numa UTI, mas quanto vale a vida do teu paciente? Né? A ponto de eu ter que... São escolhas, né? A vida sempre retirar o CAL do projeto por não ser responsável no futuro de algo ter algum problema. De algum problema, entendeu? Eu falo que a vida é feita de escolhas. De escolhas. Né? Tem profissionais que, se fosse para mim fazer um procedimento disso, alguns dentistas, eu te digo, eu faria com total segurança, porque eu sei do know-how desse profissional, né? E talvez, dependendo do procedimento que eu fosse fazer, mesmo com esse paciente, eu também iria repensar. Mesmo com esse dentista, eu iria repensar. Né? Porque, assim, tanto a construção civil quanto a gente, o ser humano, por exemplo, às vezes hoje eu estou super bem, eu posso ir fazer um procedimento até dentro do hospital e não me acontecer nada. Mas aí, sei lá, do mês que vem eu peguei uma gripe, de repente a minha imunidade baixou, a gente não sabe o que aconteceu durante aquele intervalo de um mês, foi fazer o procedimento e não deu bom. A gente nunca sabe, né? Que nem você bem colocou ali. Então, eu acho que a partir do momento que você assume o risco de operar um paciente, fazer uma cirurgia, dependendo do porte, né? Tem cirurgias pequenas que você sabe que não tem necessidade, mas pelo que você me falou, para ter uma necessidade de um UTI móvel, provavelmente esse paciente já está sob anestesia geral, fazendo uma cirurgia grande, tudo. Então, assim, a partir do momento que você assumiu o risco de fazer esse procedimento dentro do seu consultório, sem ter um preparo para caso isso venha a dar problema, a responsabilidade é sua, né? E outra, você vai levar um monte de gente com você que estava ciente disso. Né? Então, assim, aí é feito de escolha. Não assim, vai acontecer. A maioria não acontece. Mas e se? E se? A mesma coisa que um prédio. É difícil um prédio cair, mas e se? E se cair? E cai. Erro.
entendeu? E cai. Então, assim, pode, sei lá, de um milhão, um prédio pode cair. Mas acontece, ó, teve alguns 2 anos atrás aí que andaram caindo coisas aqui na região, bem próxima da gente, que eram super bem feitos, com empresas sérias. Alguma coisa aconteceu de errado ali, Então, entendeu? Alguma economia, alguma... Então e a às gente vezes não é nem sabe. da planta em si, né? Do Não, planejamento. às vezes é na própria da execução, na hora da né? execução, entendeu? Então pode acontecer. E geralmente é fatal as coisas que acontecem. Vão levar vidas. Porque imagina o desabamento de um prédio, De um sei lá, prédio, se ou é uma de laje que moradia, cai, entendeu? Então, tem Então, risco, às vezes, né? não estava na fase de construção e assim mesmo feriu, né, pessoas e levou pessoas a óbito. Então, é uma responsabilidade muito grande para a gente... E depois fica assim, ai, marca toda aquela profissão, né? Fica todo mundo taxado com aquilo dali. Porque a mente do ser humano, ele não consegue falar, não, mas aquilo aconteceu por causa daquela situação. Não, aí tem que cuidar com todos os Porque é engenheiros. muitos fatores, né? Tipo, que nem você falou da laje aí, por exemplo. Mas será que... Onde partiu o inicial? Será que foi quem estava construindo, quem Será que estava foi fundação? financiando e falou, olha, não, vai gastar muito, vamos diminuir custo, não Isso precisa aqui, disso. diminui barra de ferro. Entendeu? Em vez de tem 6, coloca 4. Isso, ou sei lá, precisava de 10 e colocou metade. Metade. Né? Não caiu o prédio passado, isso não vai cair. Confia que eu tenho experiência nisso. Entendeu? Mas muda, né? As coisas mudam. Muda. E não é assim, tem solo, tem N fatores, né? É a mesma coisa que a gente, ser humano. Então, esse caso que aconteceu, houve N fatores. É que a TV, ela mostra pra gente de um jeito... ela vende a informação de um jeito... bem ruim, né? E a gente... Como ela quer, né? Como ela quer. Que vai danificar o profissional e o paciente, era 100% né? Correto. Que nem num caso desse que você mencionou aí da necrose, provavelmente a reportagem devia estar assim, dentista faz cirurgia, não sei o quê, e aí quando vem isso, ou que nem você é construtora, não sei o quê, então generaliza, né? Então não especifica, ó, fulano de tal foi fazer um procedimento, né? A forma como aborda, isso acaba generalizando. E aí todo mundo fica, poxa, e será que... Aí arrebenta com os profissionais que estão aí, que tem responsabilidade, que tem suporte, que tem, né? Não que ela também não tenha, provavelmente, para ela estar atuando isso aí, provavelmente ela tinha um suporte, cursos e tudo mais, né? Então, só que aí acaba que atrapalha todo um geral, né? Mais ou menos o que aconteceu ontem aqui. O caminhão saiu arrancando toda a fiação da cidade e a gente ficou um dia aqui, o escritório, um dia. Um caos total. Eu falei, ele andou muito, estragou muito o lugar, fez um regaço, assim, ele foi... Literalmente, ontem a gente foi, nem lembro onde eu e a Camila, a gente estávamos indo, e passou, o pessoal tava com muito fio, assim, tudo junto, e o pessoal da Sinetran lá organizando o trânsito, os outros já, um monte de equipes diferentes para arrumar. A Camila falou, e agora? Eu falei, não sei, porque desembolar tudo isso, pensa, emendar tudo esses fios, de novo. Não vai dar bom. Não. E daí a gente acabou pagando um preço, né, que nem o meu sistema, e a maioria dos sistemas hoje são tudo online. Então não tem mais aquele sistema que fica no computador. Então tudo é salvo na nuvem. Então a gente pega tal projeto, está na nuvem, não baixa. Aí então a gente ficou um dia ontem perdido. Lá no consultório a gente também, agenda, tudo, essas coisas, tudo na nuvem. Nuvem. Então, ontem ainda falei para a Thaís lá, para uma das secretárias, acho que foi ela. Falei, nossa, ainda bem que a gente está com 2 internet, porque tinha uma que não estava funcionando. E aí a outra estava lá e aí beleza, né? Daí a gente não ficou sem, mas eu falei para ela, já pensou se a gente tivesse ficado sem internet? Ia ser um caos. 100%. Eu falei, não dá para ficar sem 2. A gente tava com uma e contratou outra e ainda não fez o desligamento de uma delas. E agora eu já tô pensando se eu vou desligar. Se vai desligar, porque, tipo, olha o quanto isso poderia me afetar, né, no dia. E não só afetaria naquele dia, provavelmente te atrasou algum serviço. Sim, atrasou, a gente não conseguiu. Coisa que já era para estar resolvido. Parte de orçamento, tudo travado. Sobrecarrega, né? Eu estava hoje de manhã no Pilates e a menina estava contando que a paciente, a cliente dela é uma médica e a mulher entrou em trabalho de parto.
E daí ela foi pegar o elevador, não tinha luz, daí desceu não sei quantos vão de escada. Nossa. Aí chegou lá, o porteiro não sabia abrir o portão manual. Aí ela ligou para a paciente e falou, viu, você não consegue passar aqui me pegar. Dela, doutora, a gente não está conseguindo sair de casa porque o portão não abre, porque estava sem energia. Então foi todo um caos. Imagina. Né? Assim, a pessoa ela não faz ideia, essa pessoa. Né? Eu gostaria até que chegasse para ela isso aqui. O caos que ela causou na cidade por, né, o roubo de um caminhão. Então, E depois eu fiquei pensando assim, será que realmente foi um roubo ou será que realmente quis fazer? pois é, ficamos nessa dúvida daí. Será que foi um porque roubo ou será que foi uma o cara brincadeira de mau gosto? Andar, o tanto que ele andou Que ele dentro andou. da cidade, fazendo tudo o que ele fez, dá pra se pensar, né? Dá para se pensar. Dá pra Não, se acho que ele pensar. não queria roubar. Eu acho que realmente Acho que a intenção ele dele foi uma brincadeira de mau gosto. né? Não sei se isso Por pode se chamar fosse um roubo, ia ser brincadeira. mais silencioso. Né? Você não iria caçamba do caminhão e sair. Destruindo meio caminho. É, Bem depois como não. abandonar. Ai, quando ele percebeu, aí ele abandonou o caminhão. Não, ele não percebeu, Não tem como ele não perceber, viu. Né? Né? Imagina o barulho que não faz Sim, batendo sim. nesses fios. Acho que até transformador caiu. Eu vi Então, que entortou poste, Poste, né? tudo. Falei, aham. nossa, foi... Porque esses cabeamentos, conforme é o cabeamento, ele tem uma resistência para ele não estourar de imediato. Então, o peso do caminhão fez com que o poste se mexesse até romper o Vira cabo. tipo um cabo mesmo de tração. aham. né? Então, foi uma coisa bem... Mas hoje acho que já né? está tudo voltando ao normal, né? Coitado desse pessoal, vai fazer a manutenção. É, né? coitado deles, porque daí sobra tudo, né? E sobra para o nosso bolso, porque a gente vai pagar a conta disso daí. Porque tem cabeamento, essa parte de dados e a parte elétrica não tem nada barato. Né? Essa onda que a gente está vivendo aqui agora são tudo cabeamentos caros. Então, alguma coisa a gente vai vir Com uma subida de certeza. alguma coisa aí. Um reajuste. De um né, reajuste. nas contas, é bem provável. Né? Doutor, mas eu acho que o nosso já deu o horário, né? Passamos, a gente sempre passa. Eu sempre falo aqui que a gente conversa e nunca terminamos a conversa porque é muita informação. Mas assim, eu acredito que deu pra gente passar um pouquinho, né, do que é odontologia, de uma forma séria, de uma forma assim que a pessoa tem que se voltar a atenção e cuidar da higiene bucal, né? Com certeza. E te agradecer. Eu sei que a tua agenda é bem corrida e tirar esse tempinho para vir para cá, para mim é muito gratificante. Eu só tenho que agradecer você, a Camila, o Bento, o Conrado. Conhecer o Conrado. Isso. A hora que ele estiver maiorzinho, né? Isso, que agora não é vai hora ser de um prazer visita. recebê-la lá. E eu vou lá, preciso marcar meu horário lá para fazer uma correção nos dentes. Isso, vamos lá. Eu não quero Planejar leite nem de ouro e nem azul. Dá pra planejar alguma coisa bem legal e pra ficar natural, né? Antes das lentes, ele precisa corrigir outras coisas, né, doutor? Às vezes a pessoa já quer chegar por lente. Não, primeiro você tem que fazer uma correção aqui, fazer outra aqui, depois... Todo um planejamento, justamente. Né, e fazer um orçamento lá. Legal, eu agradeço aí, né, a oportunidade, né, de vir aqui, da gente estar batendo esse papo, foi muito legal, né? E obrigado pelo carinho de sempre aí, Imagina, né? doutor. A gente tá junto. Eu agradeço em nome de todo mundo. Quando que lá. fica pronta a clínica nova, o novo espaço? Olha, acredito que ainda vá mais uns 60 dias aí, pelo menos. Pra não... Falta algumas coisas ainda, né? A gente está indo, que nem você falou, para um novo espaço, um espaço maior para atender melhor os clientes, para poder recepcionar todo mundo de uma forma melhor. A gente sempre está pensando sempre em melhorias. Pensando à frente, né? Tá? E eu agradeço aí a oportunidade. Imagina, mais uma doutor. vez. A gente vai, assim, quando na inauguração, a gente vai lá, faz um videozinho, posta e mostra onde o doutor vai estar atendendo agora, né? E o pessoal de Campo Mourão e região pode procurar o doutor Carlos, a Camila e toda a equipe dele lá, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Gente, é isso daí. Obrigado por você ter ficado com a gente até o final. Que você tenha um excelente dia, uma excelente noite e nós estamos juntos. Até o próximo Pode Grar.